A América do Sul é composta por 12 países independentes e um território ultramarino, Guiana Francesa. O Brasil é o maior país, ocupando quase metade da área territorial e populacional do continente. Os países são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A seguir temos a lista dos países da América do Sul, suas capitais e os respectivos atuais presidentes em 2026. Argentina, capital, Buenos Aires, presidente Javier Milei. Bolívia, capital, La Paz, sede de governo. Sucre constitucional, presidente Rodrigo Paz. Brasil, capital, Brasília, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chile, capital, Santiago, presidente José Antônio Cast. Colômbia, capital, Bogotá, presidente Gustavo Petro. Equador, capital, Quito, presidente Daniel Noboa. Guiana, capital, Georgetown, presidente Irfan Ali. Paraguai, capital, Assunção, presidente Santiago Penha. Peru, capital, Lima, presidente José Geri. Suriname, capital, Paramaribo, presidente Jennifer Simons. Uruguai, capital, Montevidéu, presidente Yamandu Orsi. Venezuela, capital, Caracas, presidente Delcy Rodrigues. Presidente interina. Chile. Possui uma extensão territorial de 756.096 km². Idioma oficial é o espanhol. A moeda do Chile é o peso chileno, emitido pelo Banco Central de Chile. O peso chileno moderno circula desde 1975. O país mantém regime de câmbio flutuante com intervenções pontuais. A moeda tende a acompanhar os preços internacionais do cobre, principal produto de exportação chileno. População 19.945.850 milhões de habitantes, 2026. Argentina. Possui uma extensão territorial de 2.791.810 km² e uma população de 46.003.734 milhões de habitantes, 2026. O idioma oficial é o espanhol. A moeda da Argentina é o peso argentino, emitido pelo Banco Central de la República Argentina. O peso atual foi introduzido em 1992 após a substituição do austral. Desde então enfrentou ciclos recorrentes de desvalorização, controles de capital e múltiplas taxas de câmbio. A inflação estrutural elevada reduziu consistentemente o poder de compra da moeda ao longo das últimas décadas. Uruguai possui uma extensão territorial de 176.220 km² e uma população de 3.382.537 milhões de habitantes. O idioma oficial é o espanhol. A moeda do Uruguai é o peso uruguaio, emitido pelo Banco Central do Uruguai. O peso atual circula desde 1993. O país mantém regime de câmbio flutuante administrado e apresenta elevada credibilidade institucional na condução monetária. Paraguai possui uma extensão territorial de 406.750 km² e uma população de 7.095.279 milhões de habitantes, 2026. O idioma oficial é o espanhol e o guarani. A moeda do Paraguai é o guarani, emitido pelo Banco Central do Paraguai. Introduzido em 1944, o guarani é uma das moedas mais antigas da América do Sul ainda em circulação com o mesmo nome, refletindo a continuidade monetária. Brasil possui uma extensão territorial de 8.515.767.049 km² e uma população de 213.562.666 milhões de habitantes, 2026. O idioma oficial é o português. A moeda do Brasil é o real brasileiro, emitido pelo Banco Central do Brasil. O real foi lançado em 1994 dentro do Plano Real, encerrando décadas de inflação crônica. Desde então, tornou-se uma das moedas emergentes mais negociadas globalmente. Seu comportamento cambial é influenciado por commodities como soja, minério de ferro e petróleo. Bolívia possui uma extensão territorial de 1.098.580 km² e uma população de 12.749.291 milhões de habitantes, 2026.
Os idiomas oficiais são o espanhol, guarani, quichua e aimará, e outros. A moeda da Bolívia é o boliviano, emitido pelo Banco Central de Bolívia. O boliviano atual foi introduzido em 1987 após um processo de estabilização econômica. O regime cambial é administrado com menor volatilidade nominal. Peru possui uma extensão territorial de 1.285.220 km² e uma população de 33,7 milhões de habitantes, 2026. O idioma oficial é o espanhol, quichua e aimará. A moeda do Peru é o sol peruano, emitido pelo Banco Central de Reserva do Peru. O novo sol foi introduzido em 1991 após um período de hiperinflação. Desde então, o país consolidou disciplina monetária e reservas internacionais robustas, o que conferiu estabilidade relativa à moeda. Equador possui uma extensão territorial de 283.560 km² e uma população de 18.444.506 milhões de habitantes, 2026. O idioma oficial é o espanhol. O Equador extinguiu sua moeda nacional, o sucre, e a substituiu pelo dólar norte-americano. A mudança ocorreu em 2000, na tentativa de superar a pior crise econômica do país. A medida reduziu a inflação estrutural, mas eliminou a autonomia de política monetária. Colômbia possui uma extensão territorial de 1.141.750 km² e uma população de 53.936.226 milhões de habitantes, 2026. O idioma oficial é o espanhol. A moeda oficial da Colômbia é o peso colombiano, emitido pelo Banco de la República. Colombianos muitas vezes se referem ao peso coloquialmente como plata, que significa prata, bilhete, que significa bilhete, marmaja e biuio. O peso colombiano circula desde o século XIX. Sua dinâmica cambial é fortemente influenciada pelo petróleo, setor estratégico na balança comercial e nas receitas fiscais do país. Venezuela possui uma extensão territorial de 916.445 km² e uma população de 28.633.711 milhões de habitantes, 2026. O idioma oficial é o espanhol. A moeda da Venezuela é o bolívar, emitido pelo Banco Central de Venezuela. A Venezuela introduziu uma nova moeda, o bolívar soberano, em 20 de agosto de 2018, numa tentativa de conter a hiperinflação e a crise econômica no país. O país passou por diversas reconversões monetárias nas últimas décadas, com sucessivos cortes de zeros para simplificação nominal. Guiana possui uma extensão territorial de 214.970 km² e uma população de 840.890 mil habitantes, 2026. O idioma oficial é o inglês. A moeda da Guiana é o dólar guianense emitido pelo Bank of Guyana. Desde 1966, o dólar guianense é a moeda oficial. O recente avanço da produção de petróleo transformou a trajetória econômica do país. Suriname possui uma extensão territorial de 163.820 km² e uma população de 612 mil. 2026. O idioma oficial é o neerlandês. A moeda do Suriname é o dólar surinamês, emitido pelo Central Bank of Suriname. O dólar surinamês substituiu o florim em 2004. A mudança para o dólar foi parte de uma série de reformas econômicas destinadas a estabilizar a economia do Suriname. A economia depende fortemente de mineração e exportações primárias, o que impacta o comportamento cambial. Países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. Ao norte, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, departamento ultramarino da França. Ao oeste, Colômbia, Peru e Bolívia. Ao sul, sudoeste, Uruguai, Paraguai e Argentina, países da América do Sul que não fazem fronteiras com o Brasil. Chile e Equador. Maior fronteira, Bolívia. Menor fronteira, Suriname. A maioria dessas fronteiras situa-se na região amazônica ou em áreas de planícies e rios, sendo a Bolívia o país com a extensão mais longa.
Maior e menor país da América do Sul. O Brasil é o maior país da América do Sul, com uma extensão territorial de 8.515.767.049 km². O Suriname é o menor país da América do Sul, ocupando uma área territorial de aproximadamente 163.820 km². Além de ser o menor em extensão, ele também possui a menor população absoluta do continente, com cerca de 632 mil habitantes. Embora a Guiana Francesa seja menor, cerca de 86.504 km², ela não é um país independente, mas sim um departamento ultramarino da França. A América do Sul é banhada por dois grandes oceanos, o Atlântico a leste e o Pacífico a oeste. O Oceano Atlântico banha países como Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela, enquanto o Pacífico banha Chile, Peru, Equador e Colômbia. A Colômbia é o único país a possuir costa nos dois oceanos. Oceano Atlântico Leste: Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Oceano Pacífico Oeste: Chile, Peru, Equador e Colômbia. Países sem costa, interiores: Bolívia e Paraguai. A Colômbia destaca-se por ter litoral tanto no Pacífico quanto no Mar do Caribe, parte do Oceano Atlântico. Curiosidades sobre os países da América do Sul. Recordes geográficos. O lugar mais seco. O deserto do Atacama, no Chile, é o lugar não polar mais árido da Terra. Algumas estações meteorológicas na região nunca registraram uma gota de chuva sequer. A maior queda d'água. O Salto Ángel, na Venezuela, é a cachoeira mais alta do mundo, com 979 metros de altura. A água é pulverizada antes mesmo de tocar o chão. O ponto mais alto. O Aconcagua, na Argentina, é o pico mais alto das Américas e de todo o hemisfério sul, chegando a 6.961 metros de altitude. Agora, para finalizar, você sabia que o Brasil é tão grande que faz fronteira com quase todos os países da América do Sul? As únicas exceções são Chile e Equador. E que o Brasil, devido ao seu tamanho, possui 4 fusos horários? Sim, é isso mesmo. Os fusos horários brasileiros são divididos da seguinte forma: o horário padrão de Brasília, UTC-3, que abrange a maior parte do país, incluindo as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em seguida, o horário do Amazonas, UTC-4, que engloba a maior parte do estado do Amazonas e o estado de Mato Grosso e Rondônia. Depois, o horário do Acre, UTC-5, que abrange o estado do Acre e parte do Amazonas. Por fim, e o horário do Fernando de Noronha, UTC-2, que é utilizado na ilha de Fernando de Noronha, situada no Oceano Atlântico. Por enquanto é isso. Aguardo você no próximo vídeo.